cuide para que ela não te controle. Sua raiva é a legítima expressão de um descontentamento, uma indignação, é humana e pede passagem. Ela quer te ensinar algo. O que a faz surgir em tua alma? Avalie a frequência com que ela te visita e cuide para que ela não te controle, tornando-se uma companhia permanente. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que Jesus de Nazaré nos abençoe, nos ilumine, nos envolva no seu abraço fraterno, acalmando nossa mente a fim de que os próximos minutos que nós vamos passar juntos aqui sejam proveitosos. Que o nosso irmão Cristiano traz para nós hoje de conhecimento, de informação, fique arquivado na nossa memória espiritual, a fim de que quando nós necessitarmos, possamos ir lá buscar esses conhecimentos, esses ensinamentos e colocá-los em prática no nosso dia a dia. Para nós darmos início aos trabalhos da noite de hoje, convido aos irmãos a elevarmos o nosso pensamento em oração, em prece, buscando a sintonia com os espíritos amigos, com os nossos benfeitores, com os nossos protetores, com esses irmãos mais sábios e mais experimentados, que nos guiam, que nos inspiram as ideias e os pensamentos necessários a fim de nós nos mantermos firmes na nossa caminhada. Solicitar a esses irmãos que levem até Jesus, nosso mestre, nosso amigo, de todas as horas, o nosso agradecimento pelo seu Evangelho, pela sua boa nova, pelos seus ensinamentos, por ter vindo nos mostrar o caminho a seguir. Agradecemos também pela doutrina espírita, que é para nós a luz que ilumina esse caminho, e pedir ao nosso amado Mestre que leve até o nosso Criador o nosso agradecimento pela nossa vida, por tudo aquilo que tem colocado à nossa disposição, pelos benefícios, pelos bens que temos recebido e que é fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação. Agradecer pelos males e pelos perigos dos quais nós fomos evitados, livrados e que muitas vezes nem tomamos consciência e conhecimento. Agradecer também pelos males que aconteceram, porque esses males nos ajudaram a nós nos reajustarmos com as leis da vida. Pedimos ao nosso Criador que nos encoraje para todas as lutas que estamos travando, pelas lutas que virão, que sirvam elas de experiência, nos tornando mais fortes, mais sábios. Que o nosso irmão Cristiano, que fará a explanação na noite de hoje, possa estar receptivo, sintonizado, na mesma frequência com o seu guia, a fim de que consiga ele nos instruir e, através da sua instrução, não apenas nos esclareça, mas também nos console. Assim seja. Assim seja. Uma boa noite a todos os irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Caminho da Luz. O nosso tema escolhido para hoje, então, foi o tema Mecanismos da Prece. E lembrando, inclusive, a fala do nosso irmão Amarante na outra oportunidade em que nós o apresentamos aqui, que já faz um bom tempo, foi em 2022, o Amarante até comentou, né, que antes da nossa apresentação é importante olharmos para esta imagem. Que esta imagem é a imagem que para nós espíritas melhor representa a figura de Jesus. Porque quando nós falamos de Jesus ou buscamos a sua imagem na internet,
Geralmente aparece aquela imagem clássica de Jesus ali com um cajado e umas ovelhas no campo, ou aquela imagem dele batendo a nossa porta, ou aquela imagem mais dolorosa dele ali crucificado. E raramente nós encontramos nos primeiros itens de busca, inclusive eu tive que procurar para colocar aí nesse primeiro slide, essa imagem dele, que é aquela passagem memorável de Jesus no Monte das Oliveiras. E essa imagem é que mais representa ele, porque Jesus, como diz Haroldo Dutra Dias, conexão direta com o Pai. O Haroldo Dutra ele brinca que Jesus é conexão 500G com Deus, porque nós percebemos nos diferentes evangelhos ali o sentido de que Jesus conversava com Deus frequentemente. E aí que se constitui a palavra oração, que é um diálogo. E nesta passagem, para aqueles que, caso não conheçam ou não lembram, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, onde após a última ceia com os apóstolos, Jesus vai com eles até o Monte Getsemane, que é o nome, né? E pede que eles fiquem ali aguardando, e pede para que eles aguardem em oração. E Jesus se afasta um pouco e vai até onde se encontram as oliveiras. E aí, neste momento, ele, prevendo o suplício que ele iria sofrer, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ali já nos tem todas as passagens do Evangelho que retratam a vida de Jesus. Ali existem muitas simbologias. E aqui já nos fica uma primeira mostrando como nós devemos orar, que é o sentido da nossa conversa esta noite. Não seja feita a nossa vontade, mas a de Deus. Porque geralmente quando nós estamos orando, nós estamos buscando algo que para o nosso entendimento é imprescindível. E aí Jesus, que sabia do suplício que ele iria passar, ainda assim coloca a vida dele nas mãos de Deus. E aí o Evangelho segue, né, e diz que nesse momento surge um anjo que o fortalecia. E aí nós refletimos também que interessante, Jesus foi o único Espírito puro que reencarnou na Terra, pelo que nós sabemos até hoje. E sendo ele um Espírito puro, ele precisava de assistência espiritual? Sim. E aí nós vamos ver no Livro dos Espíritos, depois da questão 659 e 660, que todo aquele que ora recebe a assistência dos bons espíritos. E é claro que a simbologia ali do Evangelho, o anjo que fortalecia Jesus, era um espírito tão puro quanto ele. E é claro que Jesus, ao longo de toda a passagem dele pela terra, ele também foi acompanhado por espíritos da sua falange de espíritos puros, os espíritos crísticos, como nós sabemos. E aí depois tem uma outra simbologia: seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. É claro que Jesus não sangrou naquele momento. Mas o que é o nosso sangue? O nosso sangue reúne os fluidos mais importantes do nosso corpo, os nossos nutrientes, nossos gases e resíduos do nosso corpo que muitas vezes expelimos pelo nosso suor e pela nossa urina. Então, como Jesus estava aflito e com certeza estava, de certa forma, impregnado pelo sofrimento daqueles que o rodeavam, ele exalando esse suor com as vibrações daqueles que o acompanhavam, que eram negativas, para aquele que viu a cena, parecia sangue.
E aí depois disso, Jesus se recompõe e retorna, como diz no Evangelho, até os apóstolos e os encontra dormindo. E aí ele os acorda, de certa forma, irritado e diz: eu não disse para que vocês permanecessem atentos em oração? Aí também é um ensinamento. Porque é isso que nós precisamos fazer ao longo de toda a nossa existência, permanecermos atentos em oração. O dormir, na verdade, não é o dormir, o sono do corpo físico, é o dormir diante das questões espirituais que muitas vezes vamos nos afastando. Então, o significado da palavra oração, que vem do latim, conforme eu já mencionei, oratio, que significa diálogo, ou seja, quando estamos proferindo uma oração, estamos conversando com os espíritos superiores, com Deus. E é interessante que no Evangelho, em todas as passagens que se trata de Jesus, ali fala Jesus orava, Jesus dialogava. Jesus não fazia preces, porque prece vem do latim preces, que significa súplica, pedido. Daí originou também a palavra precisar, que vem de necessidade. Então, quando fazemos uma prece, estamos pedindo algo. E aí vamos conversar sobre isso também. E aí Emmanuel, na obra O Consolador, psicografia de Chico Xavier, na pergunta 245, sobre a prece. Acho interessante que Emmanuel diz que a prece é a luz que se acende para o caminho tenebroso. Eu acho muito interessante essa ideia de Emmanuel, porque quando estamos passando por alguma dificuldade, estamos aflitos, é como se estivéssemos andando por um caminho escuro, nós não conseguimos enxergar a solução para o nosso problema, ou não queremos enxergar muitas vezes. E aí, quando fazemos uma prece, se acende uma luz que nos mostra o caminho. E aqui eu trago também da obra O Profeta, o Khalil Gibran, também fazendo uma conexão com este item, que Gibran diz que Deus é a nossa necessidade. Falando em prece, né, necessidade, a nossa necessidade é Deus. Precisamos dele desde que fomos criados simples e ignorantes, e continuaremos necessitando dele ainda quando formos espíritos puros. E Gibran diz que quanto mais nos aproximamos dele, mais ele nos dá. Então, se porventura não estamos recebendo, é porque talvez estejamos distantes ainda de Deus, não da forma que ele nos espera. E aqui também trazemos uma passagem da obra Mecanismos da Mediunidade. Eu não vou ler mas eu trouxe aqui o parágrafo, né? Na página 87, nós temos a obra aqui na casa, também de Chico Xavier, mas psicografia do Espírito André Luiz. A obra Mecanismos da Mediunidade fala da parte científica da mediunidade, de diversas outras questões relacionadas ao espírito. E ali o Espírito André Luiz nos traz, fazendo uma conexão com os nossos centros vitais. Nós possuímos centros vitais ou chakras, de acordo com o entendimento, ou centros de força, que são pontos energéticos do nosso perispírito, conectados com regiões essenciais do nosso corpo físico. E aí é claro que os hindus consideram inúmeros chakras ou centros vitais. Na obra e na doutrina espírita nós consideramos os 7 principais, que é o coronário na região do alto da cabeça, o frontal na região da testa, do nossa fronte, o laríngeo na região da garganta, o cardíaco aqui na região do coração, o gástrico na região do estômago, o mesentérico na região do baço e o básico na região da nossa região pélvica. E o que os centros de força fazem? Eles assimilam energias exteriores daqueles que possuem afinidade conosco, encarnados e desencarnados, e essas energias são enviadas para o nosso perispírito.
E da mesma maneira nós irradiamos por esses centros de força as nossas energias em direção a outras criaturas. E aqui nesse capítulo, nesse item que ele fala sobre o equilíbrio e prece, para atingirmos o equilíbrio, precisamos estabelecer uma prece de uma forma que recebamos energias, como diz ali, que irão atuar como uma ação bacteriostática, ou uma quimioterapia bacteriana, eliminando resíduos, inclusive micro-organismos, ou seja, no nosso corpo físico mesmo, que podem vir a nos prejudicar. Então a prece, ela tem essa capacidade de restabelecer a nossa saúde física e equilibrar o nosso corpo físico com o nosso corpo espiritual. E qual o caráter geral da prece? Aqui, primeiro nós trazemos a questão 659 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz esse questionamento, né? E aí os Espíritos respondem que o principal é louvar, pedir e agradecer. E é importante nós relatarmos que na parte terceira do Livro dos Espíritos são trazidas 10 leis morais. E a primeira lei moral é a lei de adoração, que é o capítulo no qual se encontram essas perguntas aqui mencionadas. Então, adorar um ser superior, independente da nomenclatura que utilizemos, é inato ao espírito e, consequentemente, ao ser humano. Só que aí Kardec, né, na sua imensa inteligência, que eu sempre enalteço e considero necessário, ele ainda pergunta: bom, mas como ocorre com algumas pessoas que oram muito e ainda assim continuam invejosas, egoístas? E aí os espíritos superiores respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Ou seja, nós ainda precisamos aprender a orar. E aí vem a nossa maior dificuldade, porque nós ainda estamos numa caminhada muito pequena em relação a diversas questões espirituais, e a oração também se encaixa nisso, porque a oração ou a nossa prece está conectada com todas as nossas dificuldades do dia a dia. E aí eu trago uma lembrança aqui também do Haroldo Dutra Dias, né? Contando uma história numa de suas palestras, onde ele relata que certa vez, quando ele era jovem ainda, juiz ainda jovem, ele fora designado para diversas cidades pequenas de Minas Gerais. E aí certa vez ele foi designado para uma cidade que ele detestou, ele fala isso, né, mas não cita o nome. Não gostou da cidade, a cidade não tinha nada, ele brinca que não tinha nem padaria. E ele, que adora um pãozinho de queijo, né, ficou muito chateado. E aí ele sentou na praça da cidade, no centro assim da cidade tinha uma praça, como todas têm em geral. E aí ele começou a chorar. Chorou, ele conta nas palestras. E aí nisso chega um senhor, um desconhecido para ele, e disse assim: moço, eu estou passando por um momento de dificuldade, você pode orar por mim? E aí ele achou estranho aquilo, ele disse: olha, ele achou que aquele senhor iria pedir algo material para ele, né? E ele disse: olha, senhor, eu não sei se eu estou em condições de lhe ajudar, porque eu estou passando por dificuldade, eu estou até chorando aqui. E aí esse senhor disse para ele: por isso mesmo, as pessoas que sofrem são aquelas que se encontram mais próximas de Deus. E aí o Haroldo fez uma oração ali com ele, talvez improvisada, e aquele senhor agradeceu e se despediu. Depois ele descobriu que aquele senhor era o padre, o pároco da igreja. Então ele recebeu uma grande lição, né, do padre daquela cidade. E aí também trazemos no Livro dos Espíritos a questão 661, sequência ali da 660, onde os Espíritos também nos dizem
que as boas ações são as melhores preces, porque atos valem mais do que palavras. Não foi o que Jesus nos disse? Orai e vigiai. Vigiai não é só ficar parado observando tudo o que está ao nosso redor. Vigiar é colocar a mão na massa. E quais são os tipos de prece que em geral nós fazemos? Aqui elencamos algumas que consideramos, eu considero por mim, né? Eu peço todas essas que eu vou citar aqui, tá? Não sou exemplo de oração ainda. A primeira, proteção. Geralmente nós pedimos proteção a Deus, aos espíritos superiores. Isso nos é devido pelo nosso livre-arbítrio, e se pedirmos proteção, seremos assistidos por espíritos superiores que nos intuirão muitas coisas boas. Mas é importante nós refletirmos: proteção contra o quê? Se estamos pedindo proteção é porque estamos com medo. E medo do quê? Cadê a nossa fé, a nossa confiança na providência divina? E essa proteção, por exemplo, contra algo ruim que venha a nos acontecer. Não acontecem coisas ruins por causa dos nossos maus procedimentos? Então talvez nós deveríamos pedir proteção contra nós mesmos. Um segundo item que geralmente pedimos, isso é bem comum no meio espírita, é indulgência. Indulgência com as imperfeições alheias. Só que se nós analisarmos a fundo, na verdade nós estamos pedindo paciência, que é uma coisa bem diferente. Nós pedimos nas nossas preces indulgência com aquele colega de trabalho, com aquele familiar que nos oferece dificuldades, mas no fundo nós estamos pedindo paciência. Nós só queremos tolerar a criatura, para não nos indispormos com ela. Quando indulgência é algo totalmente ao contrário. Indulgência é nós percebermos, de repente, os defeitos do outro e diminuirmos o máximo possível, enaltecermos ainda aquilo que a pessoa tem de bom, porque todos temos algo de bom. E aí, quando eu falo em indulgência, quantas pessoas nos aturam aí fora, dentro da nossa casa? Na verdade, nós deveríamos pedir indulgência dos outros para conosco. Saúde, eu sempre peço, mas quantas vezes nós agradecemos a Deus pela bênção do nosso corpo? Quantas vezes nós cuidamos do nosso corpo depois de nos alimentarmos mal, dormirmos pouco, termos hábitos que prejudicam o corpo físico? Será que nós temos moral com os espíritos superiores ou com Deus de pedir saúde? Nós não estamos sofrendo a lei de causa e efeito? Prosperidade, que muitas pessoas pedem. Que prosperidade é essa que estamos pedindo? Prosperidade material? Mas não somos nós os espíritas que pregamos o desprendimento dos bens terrenos? Nós não devemos nunca, se somos espíritas, esperar prosperidade. Nós devemos buscar a nossa prosperidade espiritual, a nossa prosperidade moral, que é olharmos para trás e vermos que deixamos muitos equívocos para trás, que não cometemos mais os erros de antes. E a última, segundo o meu entendimento, o perdão. Quando nós erramos e quando reconhecemos o nosso erro, nós temos pressa na espera do perdão do outro, sem pensarmos o quanto o outro se encontra magoado com o nosso erro. E aí pedimos nas nossas preces que o outro nos perdoe. E muitas vezes nós não vamos ao encontro do outro para pedir pessoalmente esse perdão,
porque o nosso orgulho não nos deixa. E quando nós, no nosso entendimento, somos ofendidos, dificilmente nós perdoamos nas nossas orações aquele que foi o nosso suposto agressor. E aí Emmanuel, no livro Pão Nosso, ele nos traz, no item 108, por isso a simbologia aqui trazida, mesmo quando nossos motivos são pertinentes, esperamos que a ação da prece seja semelhante a um martelo ou uma vassoura, ou seja, que remova rápido a sujeira para algum lugar, que ela saia da nossa frente. Quando na verdade nunca nos dignamos a examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Então a dificuldade que estamos enfrentando em algum momento é uma semente que está a germinar para o nosso aprendizado. E interessante quando Emmanuel nos fala a possibilidade próxima ou remota do bem. Porque nas nossas preces nós queremos a solução imediata, mas a solução pode ficar para uma outra existência. Precisaremos ter paciência em relação a isso. Mas é claro que eu falo também de boca para fora, porque quando nós estamos enfrentando a dor, é difícil nós aceitarmos que vamos ter que conviver com ela por algum tempo ou por muito tempo. E aí, trazendo novamente Gibran, fazendo uma conexão com aquela imagem, Gibran nos diz que a dor é o rompimento do invólucro que encerra a nossa compreensão. A dor é o rompimento do invólucro que encerra a nossa compreensão. Por quê? Porque a partir do momento que nos encontramos na dor, ali vai começar um processo de entendimento dos equívocos que cometemos nesta vida ou em vidas anteriores. E aqui novamente o Livro dos Espíritos, questão 479. A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que se obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. Então não basta fazer a prece, nós precisamos correr atrás. E aí nós trazemos mais um item do livro Pão Nosso, onde Emmanuel, no item 109, ele traz um texto chamado Os Três Imperativos, baseado naquele trecho do Evangelho de Lucas também. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse é o final ali do Sermão da Montanha, o famoso Sermão do Monte, né? É o final, é o último item. E aí Emmanuel nos traz este item, e aí também precisamos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo nós possuímos 2 capítulos destinados à prece. É o capítulo 25 e o 27. O 25, buscai e achareis. E o 27, pedi e obtereis. Então Kardec ainda nos traz esses 2 capítulos. Kardec inverte a ordem da fala de Jesus no entendimento de que primeiro precisamos trabalhar em nós mesmos tudo o que a gente necessita para depois pedir, né? Mas em outro momento falaremos disso. E aí Emmanuel nos traz esses 3 imperativos: pedir. Mas pedir o que, né? Porque se nós interpretarmos ao pé da letra, nós podemos pensar que basta pedir. E Emmanuel nos traz justamente o contrário, que é necessário saber pedir. Então ele coloca aqui, é necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal
em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Ou seja, nos encontramos em dificuldade. Para pedirmos uma solução para o nosso problema, para a nossa dificuldade, precisamos saber, primeiro, qual é essa dificuldade. Ou se o que estamos passando realmente é uma dificuldade. E aí vamos saber o que pedir. O segundo imperativo é o buscai. E aí eu coloco uma imagem ali da bússola, né? Porque eu também sou de um tempo mais remoto. Se fosse os jovens, não saberiam o que significa essa imagem. Mas a bússola significa orientação. Então, a partir do momento em que vamos buscar, precisamos saber que caminho percorrer. Agora que sabemos o que pedir, precisamos saber qual o caminho percorrer. E o caminho que será percorrido será o determinante para a possível solução do nosso problema. E aí vem o terceiro item, que é o batei. E batei não é bater a porta e esperar a solução imediata da nossa dificuldade. Batei aqui, segundo Emmanuel, é literalmente colocar o pé na estrada. Agora que nós já sabemos o que pedir e já encontramos o caminho certo para a solução da nossa dificuldade, precisamos trilhar esse caminho. E aí Emmanuel nos diz aqui, estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Então, como eu falei, se nós tivermos clareza de ideias, visualizaremos o caminho a ser percorrido. A partir do momento em que temos o caminho a ser percorrido, precisamos percorrê-lo. Se nós ficarmos parados, que é o que acontece com a maioria de nós, lamentando a nossa dificuldade, de forma alguma conseguiremos obter a assistência que tanto suplicamos. Perdão. E aí, para encerrar, meus irmãos, eu trago aqui um item do livro Cartas e Crônicas, que é o do capítulo 2, Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X, ou Humberto de Campos, para aqueles que também conhecem, também psicografia de Chico Xavier. É um capítulo chamado As Três Orações. Então se encontravam espíritos superiores em uma assembleia, e aí um deles, chamado Simão Abileno, que é considerado um grande instrutor da espiritualidade, um instrutor cristão, ele foi questionado sobre o valor da prece. Então ele diz: repetirei para vocês a nosso modo antiga lenda que corre mundo nos contos populares de numerosos países. Em grande bosque da Ásia Menor, 3 árvores ainda jovens pediram a Deus lhes concedesse destinos gloriosos e diferentes. A primeira explicou que aspirava a ser empregada no trono do mais alto soberano da terra. Após ouvi-la, a segunda declarou que desejava ser utilizada na construção do carro que transportasse os tesouros desse rei poderoso. E a terceira, por último, disse então que almejava transformar-se numa torre nos domínios desse potentado, para indicar o caminho do céu. Então, olhem só, 3 árvores solicitaram. Uma delas gostaria de ser empregada na construção do trono do soberano da terra. A segunda, na carruagem que o transportaria. E a terceira, na torre do edifício do qual ele se estabeleceria. E aí, após essa súplica, um mensageiro divino veio até as árvores e disse a elas que as suas súplicas seriam atendidas.
Decorrido muito tempo, lenhadores invadiram o horto selvagem e as árvores, com grande pesar de todas as plantas circunvizinhas, foram reduzidas a troncos, despidos por mãos cruéis. Arrastadas para fora do ambiente familiar, ainda mesmo com os braços decepados, elas confiaram nas promessas do Supremo Senhor e se deixaram conduzir com paciência e humildade. Qual não lhes foi, porém, a aflitiva surpresa? Depois de muitas viagens, a primeira caiu sob o poder de um criador de animais, que de imediato mandou convertê-la num grande cocho destinado à alimentação de carneiros. A segunda foi adquirida por um velho praiano que construía barcos por encomenda. E a terceira foi comprada e recolhida para servir, em momento oportuno, numa cela de malfeitores. As árvores amigas, conquanto separadas e sofredoras, não deixaram de acreditar na mensagem do Eterno e obedeceram sem queixas às ordens inesperadas que as leis da vida lhes impunham. No bosque, contudo, as outras plantas tinham perdido a fé no valor da oração. Quando, transcorridos muitos anos, vieram a saber que as 3 árvores haviam obtido as concessões gloriosas solicitadas. A primeira, forrada de panos singelos, recebera Jesus das mãos de Maria de Nazaré, servindo de berço ao dirigente mais alto do mundo. A segunda, trabalhando com pescadores, na forma de uma barca valente e pobre, fora o veículo de que Jesus se utilizou para transmitir sobre as águas muitos dos seus mais belos ensinamentos. E a terceira, convertida numa cruz em Jerusalém, seguira com ele o Senhor para o monte, e ali, ereta e valiosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor no extremo sacrifício, indicando o verdadeiro caminho do reino celestial. Simão silenciou comovido. E depois de longa pausa, terminou a entremostrar os olhos marejados de pranto. Em verdade, meus amigos, todos nós podemos endereçar a Deus em qualquer parte e em qualquer tempo as mais variadas preces. No entanto, todos nós precisamos cultivar paciência e humildade para esperar e compreender as respostas de Deus. Eu trago esse texto porque, além de belíssimo, ele nos serve de exemplo. Muitas vezes, ainda nesta existência, teremos momentos de dificuldade, e as dificuldades fazem parte da existência porque somos espíritos imperfeitos reencarnados num planeta de provas e expiações. E diante dessas dificuldades, talvez algumas ou muitas de nossas preces não serão atendidas da forma que esperamos. Mas assim como as árvores aqui da história, que saibamos confiar em Deus, mesmo que sejamos arrastados por mãos cruéis, porque de alguma forma as nossas respostas almejadas chegarão até nós e de alguma forma estaremos conectados a Deus. Aqui eu deixo a bibliografia citada e utilizada para esta explanação. E, claro, como é de praxe, eu convido os irmãos para fazermos uma oração de encerramento desta primeira parte, pois na sequência teremos o nosso passe. Então, elevando novamente nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso irmão e mestre, aquele que tanto nos ensinou através de seus exemplos e também de suas palavras tão valorosas e ainda continua nos ensinando, que possamos nos harmonizar para a sequência do trabalho que será aqui realizado, onde os espíritos benfeitores, com seu coração generoso e compassivo, utilizarão as suas melhores energias
por intermédio dos trabalhadores aqui encarnados, emprestando-as para aqueles que aqui estão encarnados e desencarnados. Que cada um receba aquilo que lhe é devido, que as águas que se encontram sobre a mesa também recebam o alimento necessário para nosso corpo físico e espiritual. E assim, encerramos por hora a primeira etapa do nosso trabalho. Assim seja. Assim seja.